acho muito importante duas coisas aí que uma pessoa que está começando na carreira, e não só para quem está começando, né? O acesso a conhecimento técnico, operacional, hoje é muito fácil. O que a gente percebe é que precisa de curadoria de conteúdo, né? Onde eu vou buscar o conteúdo que eu preciso, né? Qual a profundidade desse conteúdo? Tem muito conteúdo também raso. Então a gente tem que saber que faculdade a gente vai estudar, né? Que empresas eu devo buscar aprender. Existe também uma relação de ansiedade da nova mão de obra que chega no mercado, o desafio, novas pessoas não estão querendo assumir cargo de liderança, né? Com receio da responsabilidade, né? De tudo isso. E um dado interessante, recente até de Harvard, 91% aproximadamente das pessoas são desligadas hoje por comportamento. A gente tem que trabalhar não só a parte do conhecimento técnico, a gente tem que saber trabalhar a parte humana, o desenvolvimento da parte de relacionamento, de conduta das pessoas, e isso chama uma atenção muito grande. Olá, seguidores do Para o Seu Conhecimento. Hoje aqui com um convidado especial, Felipe Trigueiro, meu amigo, à frente da FTlog, com experiência de quase 30 anos aí em logística, em supply, operações. O cara é fera, executivo de várias empresas aí, passou aí pela Ricardo Eletro, máquina de vendas, Eletroshopping e outras empresas grandes, multinacionais, né? Hoje, à frente totalmente aí da FTlog, uma empresa especialista em logística, operações e consultoria, e está aqui hoje para a gente falar de logística. Eu sou José Moreira, host aqui do canal Para o Seu Conhecimento, e o papo hoje é fantástico, meu amigo. Muito obrigado pela presença, obrigado por estar aqui com a gente. Além disso, é meu mentor também, né, diretamente. Muito obrigado, é um prazer enorme estar falando com você. Para começar, eu já queria, antes de você se apresentar da sua forma, eu queria saber quais são os desafios que a gente tem aí nas operações logísticas do Nordeste, que eu sei que você é especialista nessa área, além do Brasil todo, em outras operações também, Goiás e São Paulo, mas eu quero pegar do Nordeste, nós estamos conterrâneos lá de Recife. Qual é o desafio, meu amigo, que você resolve com a FTlog lá no Nordeste? Perfeito. Moreira, obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui com você, com todos aí, compartilhar esse nosso diálogo, nosso bate-papo bem descontraído, falar um pouquinho da minha experiência, tá? Na verdade, eu tenho uma experiência de quase 30 anos na área de logística, né? Então, nasceu tudo dentro de casa, né? Começou lá atrás com meu pai, que também é professor, consultor, né? E o DNA de logística já nasceu, né, comigo aí. Então, a gente nessa trajetória, passei por grandes empresas, como você falou, né? A máquina de vendas, a Shine do Brasil, né, entre tantas outras que poderia citar aqui, e sempre com a pegada dentro da logística, né? Então, dentro do conceito de logística, passando por área de produção, por área de suprimentos, né? A logística de movimentação e armazenagem, controle de estoque, distribuição e transporte. Então, sempre foi a minha experiência profissional. Dentro da primeira pergunta aí do desafio da logística, né? Então, no Nordeste, assim como todo o Brasil também, a gente passa por uma grande dificuldade sempre de formação de mão de obra, né, qualificada para estar apta a atender todo e qualquer tipo de operação, né? A grande vantagem que a gente tem nesse processo é que o nosso negócio, ele além de ser um negócio de operações logísticas, nós temos um negócio de consultoria e projetos que está embarcado no treinamento. Então, a gente aproveita, né, esse nosso DNA também de treinamento e desenvolvimento para fazer programas específicos dentro de casa, né? Desenvolver as pessoas, desenvolver o time de base, desenvolver operadores, desenvolver motoristas, analistas e principalmente a nossa liderança. Então a gente tem dentro do nosso planejamento estratégico sempre fomentar anualmente uma carga de 60 horas de treinamento por colaborador, deixando eles aptos para todo tipo de operação. Nós somos um operador multicliente, né? Então a gente não é um operador específico de um segmento. A gente até brinca, né? Onde tem logística e supply chain, tem a FTlog, né? A gente fala muito disso para o mercado. Então aí que começa a desenvolver as nossas soluções, suprindo essas lacunas de dificuldade que o mercado enfrenta. Então a gente já tem, entendendo isso como dificuldade, a gente usou isso também como nossa fortaleza. Opa, se o mercado tem dificuldade com mão de obra, né? A gente vai vencer essa lacuna desenvolvendo a mão de obra, usando esse nosso DNA de treinamento e desenvolvimento também. Então, aí, além de oferecer o serviço convencional de operação logística, a gente também oferece ao mercado a mão de obra. A mão de obra temporária para os períodos de pico, a mão de obra especializada, a gestão de inventário. Então, a gente também tem dentro do nosso portfólio de serviço uma plataforma completa de serviço logístico para agregar ao mercado. Que legal, muito bom. Muito bom, e eu vou pegar um ponto disso aqui, porque você falou dessa questão de treinamentos, né, consultoria, né?
É uma coisa que eu conheço você já... A MyTrack fez 12 anos, então já vão uns 13 anos que eu conheço o Felipe. Felipe era o gestor da Eletroshop na época que o MyRoute ou o MyTrack agora estava nascendo, né? Junto com a equipe fantástica deles lá. E foi um cara que me apoiou demais, por isso que eu falo que isso é muito importante aqui na história. E desde aquela época que eu lhe conheço, desde o começo, você é um cara que é muito voltado para essa área educacional e de conteúdo. E não é esse conteúdo que a gente fala do Instagram atual, não. É o conteúdo real, né? O conteúdo didático, né? E eu acho que você cruza isso com a consultoria, trazendo esses treinamentos, né? Porque eu lembro que você já teve vários cases aí em revistas como a Mundo Logístico, inclusive eu tenho um aqui, depois eu mando para vocês aqui uma foto dessa revista, inclusive que fala um pouco do MyTracking lá, né? O Felipe também é autor, você também é autor de vários livros, um deles está comigo aqui, o Futuro da Logística do Supply Chain, né? Está comigo aqui, e além dele tem outros livros aqui, que o Felipe também, que você já publicou, e aí eu faço essa ponte, que super interessante, da consultoria, treinamento, e de quando você abre um novo CD ou uma unidade, não é só abrir pela questão regionalizada, você tem que treinar a pessoa, porque aquelas pessoas não estão acostumadas com aquele tipo de operação. Exatamente. E aí eu aproveito o gancho e falo assim, o que é o programa de excelência que você entrega para os seus clientes, tanto na operação como na consultoria? Perfeito. O programa de excelência em logística, ele nasceu exatamente da necessidade de padronizar operações e trazer conhecimento para os times executarem as operações. Então a gente desmembra critérios de desenvolvimento dentro das operações por área de armazenagem, que critérios eles têm que seguir, que metas eles têm que atender diariamente, facilitando o processo de comunicação entre os times, trazendo clareza de quais são os objetivos e metas das operações, o que precisa ser entregue. Então, todos os colaboradores passam a estar envolvidos. Então, isso a partir daí a gente consegue resgatar e ter um engajamento necessário para fazer as entregas operacionais que precisam acontecer diariamente. Então, isso facilita a comunicação com os times, isso facilita o processo de entendimento de execução das atividades, entendendo por que nós estamos atendendo aquele cliente, qual o perfil daquele cliente, e cada cliente tem alguma diferença, algum requisito diferente, seja de movimentar um produto, seja um requisito regulatório. Então, cada situação exige um entendimento diferente e a gente precisa estar pronto. E o programa de excelência ele ajuda a ser uma bússola, um norte para a gente saber se a gente está no caminho certo, se as pessoas estão engajadas, se a gente está entregando o que é para entregar, e isso reflete diretamente nos resultados entregues aos clientes. Então, os clientes percebem e reconhecem que um dos diferenciais da gente, com base no programa de excelência, é o nosso processo de comunicação efetiva com o cliente. A comunicação diária, constante com o cliente, com os reportes operacionais, hora a hora, minuto a minuto, a cada execução de uma atividade, o cliente recebe um reporte informando o que é que está acontecendo naquele momento. Então, isso nos tira de um patamar convencional, para um patamar estratégico a partir do que a gente fala, fazer o básico bem feito. Então isso parte desse conceito, Se a gente entrega um básico muito bem feito, e esse básico bem feito tem a ver com executar bem, de ter indicadores claros e ter um processo de comunicação intensa com os clientes, isso facilita muito o processo de executar e chegar aos resultados que precisam ser entregues a cada cliente. Bom, esse negócio do resultado, de entregar resultado de comunicação cruza com o serviço que você oferece lá, a torre de controle também, que isso, hoje a gente não fala torre de controle, mas por muito tempo era outro nome, centro de operação e tal, mas é o processo de comunicar bem com o cliente e trazer os reportes também. Exato. Isso você faz lá também. Também. A gente usa essa inteligência, essa tecnologia para isso. A gente parte da premissa de ter os processos customizados para cada cliente, as informações customizadas para cada cliente, e aí entra a tecnologia para nos ajudar a dar suporte a esse processo de comunicação intensa. Sim. E no processo, Felipe, como que funciona na prática lá? Além dos treinamentos contínuos e agendas contínuas, existem POP, vamos chamar assim antigamente, não sei se esse nome ainda, pelo menos na minha época era POP, Processo Operacional Padrão, outro nome. Existe essa criação, aí você entra com a FTLog criando esses processos também? Isso. Antes
de ir para a operação em si? Isso. Em cada operação a gente já tem um manual básico, que a gente chama do Manual de Operações e Projetos nosso, onde a gente tem toda a referência do que precisa ser feito para começar uma operação ou começar um projeto com o cliente. Então, a partir dali a gente sabe que a gente tem que desenhar, vamos começar uma operação nova, partir primeiro do entendimento do macrofluxo operacional, de identificar ali os processos críticos, a partir desses processos críticos, descrever os fluxogramas e os mapas de risco de cada atividade, como essas atividades estão cruzadas com um acesso ao sistema, algum requisito específico, algum atendimento de norma regulatória. Então, cada atividade do processo ela é desenhada a partir daí. Então, a gente já tem um manual que é um manual de qualidade, né? Sendo que desenhado para cada tipo de operação. E aí, cada operação de cada cliente tem um fluxo específico, tem um manual específico, tem processos específicos. Então, a gente tem a operação que exige controle de temperatura. Então, no processo, na atividade, por exemplo, estou recebendo um container, eu tenho que fazer uma medição de temperatura de como aquele container chegou. Então, abre o container, tira a temperatura, faz o registro fotográfico, isso vai para um report que o cliente já recebe automaticamente. Olha, sua carga chegou naquele padrão, está tudo conforme, o registro de alguma anomalia, então ele já começa a receber dali informações da sua operação automaticamente. Top, isso é tudo processo e treinamento, né? E você falou uma coisa, eu estava falando aqui no briefing antes, né? Sobre esse escopo que a FTLog tem de tanto fazer a consultoria como também operar, né? Isso. E eu acho que tem um aspecto diferente quando você tem essa base para desenhar um processo do que simplesmente operar, que o cliente não vai chegar para você e dizer assim, eu quero que você opere minha... Não, você vai fazer um diagnóstico antes, né? Isso, exatamente. A gente faz um pré-estudo, entende a operação do cliente, já identifica as oportunidades de melhoria para a operação já nascer com muita correção. Então, há grandes oportunidades quando a gente começa uma operação, por exemplo, de um processo de abastecimento do CD que vai começar a operação, já está fazendo um inventário mais estruturado. Então, faz uma conferência, uma dupla conferência. Quem está conferindo a carga que está saindo do cliente até chegar no CD com outra conferência. Então, a gente já faz uma dupla conferência já para oferecer mais qualidade no controle de estoque do cliente, que é um dos grandes objetivos dos clientes estarem operando com a gente, ter mais controle de estoque, ter uma acurácia com nível de classe mundial. Então, a busca por 99,98% na acurácia do estoque ela é constante e isso parte por processos bem estruturados, checkpoints bem executados. Cada gestor de CD, de atividade, tem seu checklist de gerenciamento da rotina, que ele tem que cumprir aquela rotina naquele dia, hora a hora, minuto a minuto, ele sabe o que fazer e ele vai buscar executar aquela rotina com o máximo de qualidade possível. E olha, pegando esse gancho da equipe agora que falou que com certeza, né? A equipe fantástica, um abraço para a equipe aí da FTLog, conheço muitas pessoas lá, só fera, né? E olhando essa questão da equipe que você falou, você tem encarregados para cada operação, por exemplo, a gente falou aqui, né, em nomes de clientes gigantes, né? Fantástico, Ambev, Marilan, Cardial, Renda, Casa KM e outras empresas aí que estão dentro do seu escopo ou de consultoria ou de operação, ou os dois juntos. Como é que funciona? Você tem líderes que são híbridos, que circulam entre as operações e tem pessoas dedicadas para cada operação? Perfeito. A gente tem na nossa estrutura organizacional um grupo de gerentes específico por área. Nós temos um gerente de operações, nós temos um gerente dedicado a uma planta em Igaraçu, que é a nossa maior planta, é uma planta com 30 mil metros quadrados, então exige já um pouquinho mais de dedicação. Nós temos um gerente da unidade de negócio de consultoria e projetos, nós temos um gerente comercial e juntos a gente tem um comitê estratégico. Esse comitê estratégico ele se reúne uma vez por semana, então toda segunda-feira de manhã nós fazemos a reunião de alinhamento, revisitar metas, revisitar o planejamento estratégico, revisitar os planos de ações para desmembrar com as respectivas equipes. Em cada unidade nós temos supervisores encarregados de acordo com o tipo de operação. Nossa unidade de transporte, nós temos o gerente de transporte, a coordenação de transporte e o time de base. Na unidade, por exemplo, do Cabo de Santo Agostinho, a gente tem uma gerência volante que cuida da unidade matriz e cuida da unidade do Cabo de Santo Agostinho, e na estrutura dele tem supervisores por turno, encarregados de determinados tipos de operação, e aí suas respectivas equipes. Hoje nós somos uma empresa com mais de 120 colaboradores, né? Então a logística também, a parte operacional, ela envolve muito pessoas, né? Então envolve empilhadores, né? Envolve conferentes, envolve auxiliares de logística, ou operadores de carga e descarga. Então essa mão de obra ela é muito viva e precisa ser muito bem
cuidado e gerenciado. Então a gente tem um lema dentro do nosso planejamento e da nossa marca que é cuidar das pessoas, mas cuidar das pessoas com interesse genuíno, né? Não é cuidar das pessoas, né, fazer marketing para dizer que não, de fato é o dia a dia. Então o líder tem que estar preparado para estar conversando com as pessoas, escutando, olho no olho, apoiando, desenvolvendo essas pessoas. Então a nossa preocupação sempre é de ter o time de liderança muito bem preparado para o nosso ambiente, né? E o nosso ambiente ele exige da gente muita flexibilidade, ele exige muita resiliência, ele exige um entendimento das pessoas do comportamento humano, de treinar, de acompanhar, de fazer ali o bem feito dia a dia. Então é muito importante os nossos rituais de gestão, né? Desde o comitê estratégico e no dia a dia, que começa com um diálogo diário com o time, na abertura de cada turno, de cada operação, de passar os recados estruturados de forma correta, oportunizar esse momento com a equipe de já ser mini treinamentos diários. Então a gente já considera, por exemplo, que 15 minutos por dia já é um mini treinamento. Não é só fazer a mesa de operações com o time informando a demanda do dia, o que precisa ser feito, o que errou ontem para aprender hoje, feedback, corrigir dar os feedbacks. A gente tem uma política de feedback constante. 100% dos colaboradores recebem feedback formal a cada 3 meses, né? Então isso é uma política nossa, e feedback da forma construtiva, né? Fora os feedbacks informais. Então dentro da estratégia da gente junto com a liderança, a gente até faz um programa de liderança de alto desempenho. Tá? Só esse ano a gente já teve 6 encontros do programa de liderança de alto desempenho, que vai ser um programa de 60 horas, onde cada módulo os colaboradores fazem prova, apresentação para a minha equipe. Não é consultoria que você vende. Não é para o meu time. Então, meu time de liderança, e não os que também são líderes, mas que a gente está vendo, esse cara vai ser um dia possível, né? Ele já está dentro desse treinamento, participando, se preparando para o momento oportuno. Então a gente faz esse mapeamento, dá esse treinamento para que eles saibam se posicionar, como dar um feedback, né? Como construir essa relação, que tipo de posicionamento eu tenho que tomar com o meu time quando eu sou líder. Olha, tem tal pessoa que precisa estar mais junto, acompanhando, porque é uma pessoa júnior ainda, então eu tenho que estar acompanhando, fazendo junto, ensinando. Opa, aquele que é mais sênior, tem que dar a diretriz e o caminho, segue aí e vamos junto, e vai me prestando conta aí do que está acontecendo, né? Então é o gerenciamento dessa rotina. Os rituais de gestão são muito importantes para a construção de um time cada vez mais forte, e um time cada vez mais forte vai nos levar a entregar resultados excepcionais, que é o que a gente busca, que a gente sabe que é a melhoria contínua. Isso é excelência, é o que a gente fala do programa de excelência. É excelência a gente melhorar um pouco a mais todo dia, a melhoria contínua, como se diz, né? E buscar resultados cada vez melhores, aprendendo e entregando mais para os nossos clientes. Pô, você percebe que desde que a gente começou a falar aqui, deu o desafio da entrega lá no Nordeste e do Brasil, como você falou, tá tudo muito ligado a pessoas, né? Pessoas. E aí eu fazer aqui parabéns aqui a Vanessa que está lá na frente do RH, né? Isso, exatamente. Está tocando lá e é com olhar de dono mesmo. Com olhar de dono, de uma pessoa que olha para o RH com conhecimento profundo de operação. Vanessa é a nossa diretora de RH, sócia, mas ela conhece muito de operação. Ela veio de logística, a vida toda de logística. E ela tem um conhecimento de pessoas, de escuta, de preparação, né, de sensibilização muito forte. E é uma pessoa que se prepara constantemente, atento a tudo que acontece no movimento de recursos humanos, e como a empresa precisa se posicionar. E é o que a gente fala, é uma das nossas guardiões da nossa cultura. E a nossa cultura é baseada nisso, é baseada em pessoas, a cultura de excelência, de entregar sempre mais, sempre prezando por coisas básicas que a gente fala, né? Os nossos princípios e valores. A gente não abre mão disso. E 3 coisinhas básicas no nosso dia a dia, né? Que é o respeito, a boa educação e o profissionalismo. Porque a gente fala, poxa, isso é o básico. Mas em muitos lugares a gente não encontra um ambiente que preze genuinamente por isso. Sim. E a gente quer prezar sempre por isso, porque está no nosso DNA. A FTLog nasceu disso, nasceu dessa necessidade, dessa identificação de oportunidade, né, de a gente ter o interesse de fato, e como a gente quer cuidar das pessoas, se transforma em resultados palpáveis, né? Então é isso que a gente quer transformar na nossa logística. Vou aproveitar e mandar um abraço para a Vanessa, não está aqui com o Felipe hoje, que está fazendo uma imersão na área dela de RH, né? RH, só, exatamente. Né? Eu dei ter imersão hoje de RH também para levar novos conhecimentos para o nosso negócio.
a educação ela é contínua em todos os aspectos, né? É a gente aprendendo e a gente ensinando. Né? Exatamente. Tem que estar transferindo. Né? Isso é o compartilhamento. O conhecimento é isso, né? O que a gente aprende, o que a gente pode levar para o nosso time do que a gente aprendeu hoje? O que é que a gente vai levar hoje para o nosso time com esse diálogo que a gente está tendo aqui? Né? Levar para o time isso, para todo o time esse conhecimento. É assim que a gente estrutura melhor e desenvolve mais as pessoas para estarem prontas para o mercado como um todo. Bom demais. Continuando ainda, né? Porque eu não estou pegando o gancho, já continua aqui ainda. Das pessoas, e eu estou pensando aqui como é um desafio que as empresas têm hoje, que uma empresa como a FTLog, que a FTLog resolve com o processo de terceirização da operação, é um desses ganchos aí. E quais são os outros, né? Os benefícios que tem de terceirizar a sua operação. O cara tem lá um CD, ele que gerencia, toma conta do RH, DP, contrata veículo, não contrata pallet, energia, tudo. Quais são as principais vantagens aí que tem de terceirizar? E essa deve ser uma delas, né? Com certeza é uma delas. Né? As empresas como um todo, elas saem buscando eficiência logística. Né? Isso é um dos pontos fundamentais dentro do processo. Buscar eficiência logística, ela passa por tudo isso que a gente comentou de processo, pessoas, mas a gente também chega ao ponto de compartilhamento. As empresas começaram a entender que elas podem buscar eficiência compartilhando custo, compartilhando o mesmo armazém com outras empresas, compartilhando a mão de obra com outras empresas, compartilhando um caminhão com outras empresas. Quanto de ineficiência a gente vê na logística do Brasil como um todo? Quantos caminhões estão rodando no Brasil de forma ociosa, que não tem carga-retorno, ou que vai para um destino e passa o caminhão parado durante muito tempo? Né? Qual o custo disso para as empresas? Então, as empresas estão buscando o compartilhamento de custo para ter uma eficiência maior. Então, a sinergia de várias operações de estar no mesmo metro quadrado, né, de buscar aí, olha, combater a ociosidade. Se uma empresa tivesse um CD, por exemplo, feito o nosso sozinho, qual o custo da ociosidade para eles? Né? Então, a gente supre isso com diversas operações dentro do mesmo galpão, dentro da mesma estrutura, dentro do mesmo armazém, a mesma coisa em transporte. Então, um caminhão, ao invés de levar uma carga ociosa, ele passa a compartilhar a carga de outros clientes, trazendo eficiência. Quando você vai na porta do pequeno varejista, do grande varejista, tem diversos caminhões, né, ociosos para fazer uma entrega. Opa, não poderia ser um caminhão com diversas empresas e diminuir essa ociosidade? Né? Então, tudo isso passa também pelo compartilhamento. É onde a gente entra, trazendo essa eficiência do compartilhamento, do controle do estoque, fazendo uma armazenagem segura para os clientes, tendo o aproveitamento de todo metro quadrado e metro cúbico dos nossos armazéns. Para o nosso negócio, eu preciso maximizar o faturamento por metro quadrado. Para os nossos clientes, eles precisam otimizar a sua ociosidade. Então, a gente consegue agregar isso das duas formas, tanto para o nosso negócio como para o negócio do nosso cliente. Então, são pontos importantes na busca por operador logístico. Outro ponto estratégico que fala muito do nosso crescimento no Nordeste é exatamente por isso. Né? Muitas empresas do Sul e Sudeste buscando o crescimento, eles tendem a avançar o estoque para o Nordeste. Então, uma estratégia muito importante na logística. Avançar o estoque para estar perto do seu mercado. Então, eu estou perto do meu mercado, eu vou ter resposta mais rápida. Se eu tenho uma resposta mais rápida, minha tendência de vender mais e faturar mais é muito maior. Então, as indústrias estão fazendo esse movimento, né? Um movimento muito bacana e muito importante, tendo até em vista a eminente reforma tributária. Então, é um aspecto muito importante. Quando a gente fala de logística no Brasil, a gente tem que falar de logística tributária. A gente ajuda nossos clientes a entender tributo, substituição tributária, benefício fiscal, operação com armazém geral, quando ter, quando não ter, qual a melhor forma de atender aquele mercado, onde ter o melhor CD. Então, a gente ajuda nosso cliente a entender isso e a operacionalizar. Por isso que o nosso negócio ele tem duas unidades de negócio. A unidade de consultoria e projeto, onde tudo começou lá em 2006. E ao longo da nossa jornada, a gente virou operador logístico. Então, criamos a unidade de negócio. Por quê? Porque os nossos clientes vinham, olha, vocês resolveram esse problema para a gente, vocês não querem assumir? E ao longo dessa jornada, a gente foi assumindo. Então, hoje o nosso negócio de operação logística é muito grande, né? A nossa unidade de consultoria continua sendo estratégica. 60% da nossa carteira de clientes hoje ativas foram oriundos de consultorias. Então, a gente fala hoje que a gente tem mais de 40 mil metros quadrados espalhados, né, em Pernambuco, no Ceará, em Goiás. Em breve, a gente está abrindo em Alagoas, Bahia e São Paulo.
Tá? Esse ano ainda está nascendo essas novas operações também, em virtude da carteira atual de clientes, né? Onde a gente conquistou essa confiança de fazer um trabalho bem feito e os clientes, olha, vamos precisar de apoio em tal região, vamos precisar, vocês topam. Então a gente está indo junto com os nossos clientes, a gente não está falando nem de crescimento do nosso negócio com novos clientes. Estou falando de olhar para dentro, para os nossos clientes, a oportunidade, o que é que a gente pode oferecer mais dentro da nossa plataforma de serviço logístico. E o cliente tem essa segurança de falar com você e dizer, olha, eu estou com uma operação nova, estou precisando fazer isso, você estudar. Isso. Porque não é só aquele eu vou, né? Exatamente. Eu vou estudar, né? Vou fazer uma coisa. Primeiro a gente vai entender. Fazer uma análise, né? Exato. E até mostrar para o cliente qual a melhor opção. Né? Observar um leque de opções para ele e dizer, ó, qual o melhor caminho seguir. Você já fez caso de consultoria que, poxa, nessa região não é comigo, eu vou te... Não, exatamente. Vamos estruturar um parceiro aqui. Diversas pelo vezes. Tamanho, pelo projeto, porque tem isso também, né? Também, vários projetos, a gente tem parceiros estruturados no Brasil inteiro e em várias situações a gente recomenda para os clientes, tal região eu não atendo. Tá, mas eu tenho um parceiro aqui de confiança que vai entregar qualidade para você e pode te ajudar. Então a gente recomenda também. Da mesma forma, o contrário, quando a gente faz o estudo de malha logística, né, entendendo onde o cliente tem que ter o centro de distribuição, né, onde tem que ter a tributação com o benefício fiscal que vai trazer alguma coisa para ele, a gente também fala de posicionamento estratégico. E aí a gente recomenda. Então, vários clientes que tinham benefício fiscal no estado X, a gente mostrou para ele que não era viável mesmo com benefício fiscal. Por quê? Por exemplo, né, se você pegar a parte da região Nordeste, lá onde a gente tem a matriz em Pernambuco, né, e os estados vizinhos, alguns clientes têm a maior venda em Pernambuco, na região metropolitana do Recife. E ele tinha benefícios fiscais em estados vizinhos. Ele ia ter um prazo de entrega maior, um custo de frete maior e 80% da venda dele concentrada numa região. Então, para ele, no final das contas, mesmo com benefício fiscal, não justificava estar indo para outro estado. E esse é um movimento que acontece muito hoje e a gente vem percebendo o crescimento disso. A indústria estudando cada vez mais, está com estoques mais próximos dos seus mercados. E aí criar os hubs logísticos locais, regionais, para poder atender seu mercado principal e os mercados secundários. E aí você fica com um tempo de resposta mais rápido para o seu mercado, com um custo de frete mais atrativo. E hoje isso faz muita diferença. Esse negócio que você falou, cruza totalmente com a necessidade da agilidade cada vez mais que as indústrias, principalmente. Vamos falar aqui na indústria, né? Porque nós temos uma busca agora pelo D2C muito forte, né? Exatamente. Ou seja, os distribuidores, tem alguns distribuidores que são muito específicos, que mantêm uma especialidade ali, estão muito fortes, mas tem algumas indústrias que já estão arriscando, fazendo um D2C, um direto para o consumidor, e não só para o consumidor final, mas passando um pouco essa barreira ali dos distribuidores e indo para entregar direto. Acho que isso é um negócio que acontece cada vez mais. A multicanalidade, eu acho que é uma coisa que também agilizou muito isso. E ter um parceiro de operador facilita muito essa transição, né? Exatamente. Porque o cara não vai ficar criando CD, construindo CD, locando, contratando equipe, e, poxa, não sabe nem como é que opera em Recife, é outro jogo. Acho que operar em São Paulo, assim como operar em Porto Alegre e em Fortaleza, são jogos totalmente diferentes, né? Exatamente. As pessoas, cultura, tudo isso influencia no processo. Influencia muito, né? Você tem que entender essa regionalidade. O Brasil é um país continental, a gente não pode tratar o país de forma única. Muitas empresas que tentaram adotar o conceito de entender o Brasil de forma única, infelizmente não resistiram ao mercado. Então você tem que entender a regionalidade do Brasil. Eu não posso considerar as características da região sul comparar com o norte do país, né? Em todos os sentidos. Sentido de perspectiva do cliente, entender o seu cliente, o que é que ele quer naquela região, né? O que é que ele precisa. Isso vai até a meios de pagamento cultural. Você pega a região norte, várias empresas ainda utilizam o boleto, tem a inadimplência baixa, né? Então, por que mudar, por exemplo, para meio de pagamento com cartão? Isso você tem que entender a característica de cada região, de cada estado, isso conta muito. A partir do momento que você entende isso, entende teu cliente, coloca o cliente no centro da tua decisão e entende essa regionalidade, você passa a tomar decisões melhores. Então, tua estratégia logística, ela passa por colocar o cliente dentro da sua decisão. Então, isso é muito importante. Entendi meu mercado, a questão demográfica, entender a demografia, o movimento que acontece no Brasil, né? Então, você percebe, por exemplo, em algumas regiões, pós-pandemia e no período pandêmico, muita gente migrou a forma de moradia, mudou seu formato. Isso fortaleceu também o e-commerce,
porque o comportamento do consumidor também de entender que poderia ter essa praticidade, então isso ajudou muito. Isso forçou as empresas terem uma estrutura de hub logística e de last mile muito mais forte e consolidada para ter respostas rápidas, né? Então, entendendo que o mercado precisa de uma resposta rápida para tal tipo de produto. Então, o que fazer? Onde eu tenho que ter uma estrutura, onde eu tenho que ter um dark store para poder ter resposta rápida para aquele mercado, onde eu tenho que ter uma logística para abastecer esses dark stores, onde é que eu tenho que ter um armazém estrategicamente localizado. Então, a partir de onde? Do entendimento do mercado. Então, o Sul reage de uma forma, alguns estados do Sudeste reagem de outra forma, o Nordeste reage de outra forma. No Nordeste, você pegar a Bahia tem dimensões continentais também. Então você tem que entender a Bahia também, qual a melhor forma de atender todo o estado da Bahia. Eu tenho que dividir geralmente a Bahia em 3 grandes pontos. Eu não posso atender a Bahia de um único ponto. Se eu quiser dar resposta rápida, tenho que ter um estoque mais para o sul da Bahia, um mais para o oeste, um mais próximo da capital. E aí eu divido a Bahia, por exemplo, mas isso tem que ter entendimento do meu mercado. Sim. Opa, como eu tenho que responder a ele? É a melhor prazo, forma. É estoque, é quantidade, o cara prefere... Né, qual é o que é que diferencia aquele cliente final lá na ponta? Exatamente. O que é que ele quer? Né? O que é que ele quer que vai me possibilitar uma resposta rápida e ao mesmo tempo aumentar faturamento? Se eu tenho uma resposta rápida, não tenho ruptura de estoque, tenho um prazo de entrega bacana, o cliente tende a ficar comigo por mais tempo. Sim. Se eu não tiver oferecer para ele prazo, se eu não oferecer para ele disponibilidade, ele vai procurar de alguém. Sim. Então é isso que mora a estratégia logística, de você colocar o cliente no centro da decisão e qual a melhor forma de atendê-lo, qual a estratégia você vai usar para atendê-lo. Passa muito por isso. E eu acho que tem um negócio também que as empresas estão fazendo cada vez mais, que é tendo operações híbridas também, né? Híbridas que eu digo, às vezes tem um CD próprio específico que atende um segmento, um negócio que é mais, tá na mão dela mais, né? Serão as contas chaves da empresa, né? Ou cargas fechadas, ela consegue atender de um CD, por exemplo, em Recife. E uma operação mais especialista, ela pode vir no operador, pode vir na FTLog, por exemplo, e contratar para fazer também. Tem essa possibilidade também. Né? Também. Isso é muito importante quando a gente fala de geografia, né? Então, quando a gente fala da geografia, a demografia brasileira, então, aquela região mais distante, qual o meu custo logístico para atender? Será que eu tenho um parceiro naquele local, naquela região que já domine aquela região e aquela região você consegue ter um prazo de atendimento melhor com um custo mais acessível? Então aí vem o conceito de compartilhamento. Então o formato híbrido ele passa por essa decisão, né? Pô, essa região aqui é mais perto de mim, eu consigo atender, né? Mas aquela região que é mais distante e eu preciso atender aquele mercado, se eu for atender de forma própria, será que meu custo não é mais alto? Meu prazo não é mais demorado? Se eu atender com parceiro especialista naquela região, será que eu não chego mais rápido? Chego com mais qualidade? Então é esse entendimento e os estudos que as empresas precisam estar fazendo o tempo todo para saber que forma eu vou atender aquele mercado. Então o formato híbrido ele é uma realidade. Olhando essa pegada do formato híbrido, da operação, transporte, armazenagem, né? A gente fala muito no 4PL, né? Como é que é? Eu queria até pegar para mim um conhecimento aqui, né? O que é, são cada uma divisões desse tipo de operação, né? A gente sabe que tem uma que tem mais transporte, tem outra que está mais completa, tem tudo. Eu já pegar aqui o especialista aqui para falar para a gente e queria saber também se vocês atuam em todos esse tipo de operação. A FTLog também opera tanto no transporte, na armazenagem, como é que é o escopo. Mas antes, trazer esse conhecimento aqui de cada tipo de operação. Perfeito. O conceito de operações logísticas, né, começa já com o 3PL, né, que são as atividades básicas da logística, né? A armazenagem, o controle de estoque e transporte. Quando a gente já passa por 4PL, 5PL e por aí vai, você começa a trazer uma plataforma de serviços maior. Então, se você sai da armazenagem, controle de estoque e transporte, que atividades a mais você pode agregar dentro de uma cadeia logística? Desde a produção, né, desde o controle da matéria-prima. Se você é uma empresa que importa muito produto, desde controlar a importação. Se você exporta muito, desde controlar a exportação. E outras atividades que você começa a agregar ao longo do processo. Formação de kit, né, por exemplo, uma atividade muito importante dentro da cadeia logística. Então, você começa a ampliar a tua cadeia de atendimento como um todo. Lá na FTLog, a gente oferece para o mercado esse conceito de plataforma. Então, a gente oferece não só armazenagem, controle de estoque e transporte, a gente oferece a distribuição, a gente oferece a mão de obra qualificada para períodos temporários, a gente tem a área de consultoria, a gente tem o parceiro que nos ajuda na parte de importação e exportação. Então, a gente trouxe o especialista
para dentro, né? A gente oferece a tecnologia para controlar tudo isso e a gente passa a oferecer para o mercado o full commerce. Então, se o cliente hoje quer de fato que a gente controle com tecnologia a sua venda, seu controle operacional, a sua entrega, hoje a gente oferece ao mercado tudo. Tá? Então a gente passa a oferecer. Então a gente tem várias formas de entrar no cliente. O cliente diz, Felipe, eu só quero a armazenagem. Ok, estamos aqui pronto para atender. Não, Felipe, eu só quero a mão de obra. A gente está aqui pronto para atender. O cliente vai provando um pouco dos nossos serviços e vai vendo, opa, eu tenho uma credibilidade aqui, uma empresa que conhece o negócio, então eu passo a enxergar novas oportunidades. Eu estou dentro do cliente oferecendo novos serviços e aí a gente começa a crescer dentro dos próprios clientes com outras atividades. E aí passa a oferecer o conceito completo da plataforma de logística. Boa. Falou algumas vezes aqui em tecnologia, que eu já fui pegando aqui, né? O gancho. Como é que a tecnologia hoje lá na FTlog, ela ajuda nesse processo todo, né? Quais são as tecnologias lá que são indispensáveis para a sua operação e que, como case aqui, trazendo aqui para os clientes, como que você entrega isso para os clientes, embedado aí nesse ecossistema, nessa plataforma? Como que... E o que é que você vê de futuro, de integrações, de coisas que vão ajudar mais e mais aí essa operação? Perfeito. Todas as atividades, a gente tem a tecnologia para gerenciar aquela atividade. Então, nas atividades de armazém, né, o tradicional WMS, né? No nosso caso, a gente tem multi-operações, então é muito importante ter um WMS que controle processo de recebimento, armazenagem, abastecimento de pick, né? Então, um picking bem planejado, bem dimensionado, bem balanceado, garante essa produtividade. Então, a tecnologia tem que estar forte por trás para garantir isso. Tá? Em transporte, a gente tem o DMS, né? E o TMS também. Então, a gente precisa oferecer isso para o cliente, né? As posições de entrega, os status das entregas. Então, isso precisa estar muito bem integrado. Nós temos o RP também robusto, né? Integrando todas essas ferramentas e com a possibilidade de integrar com as ferramentas dos nossos clientes. Então, a integração hoje ela é muito importante. A gente ter essa visão de que tecnologia para o nosso negócio, assim como pessoas, é algo fundamental. Não existe essa equação para a gente de ter pessoas e não ter tecnologia. A gente tem que ter processos robustos, pessoas muito bem preparadas e a tecnologia de ponta para poder ajudar a estruturar e garantir a qualidade que a gente se propõe a atender os nossos clientes. Tecnologia, né, meu amigo? Tecnologia. Inclusive está aqui, o futuro da logística do supply chain. Você tem muita tecnologia aqui. E na revista que a gente estava falando, que eu falei que uma das revistas saiu a gente lá, falava exatamente nessa tecnologia há muito. Isso era há uns 7 anos, 8 anos dessa revista. O Mundo Logística, você já falava disso, né? E pegando esse gancho da revista, da tecnologia, do livro, agora, essa sua jornada de empreendedorismo, que aí eu queria pegar um pouco para o pessoal conhecer o Felipe empreendedor, né? Poxa, já faz um tempão, desde 2009 a FTlog? Desde 2006. 2006, né? E ao mesmo tempo também você intercalou, manteve a FTlog tocando, a Vanessa, algumas pessoas tocando esse negócio, e você é executivo de algumas empresas também. Mas antes disso, como é que, só para deixar aqui registrado aqui, como é que o Felipe começa na logística? Pô, eu comecei na logística lá atrás, vou dizer a você, assim que eu passei no vestibular, aí chega aquela intimação em casa, olha, você não tem férias não, né? Segunda-feira já está trabalhando. Começou assim, né? Então, meu pai... Em casa, meu pai tem empresa de consultoria, né? Então, tudo começou lá, né? Então, já entendendo de logística, aprendendo logística, recebendo carga de treinamento, então, fui estagiar lá e isso aí me deu uma base muito importante, né? E ao longo dessa jornada, né, eu fui trabalhar em alguns clientes da consultoria, né, então para ter mais profundidade, e aí eu entrei numa Coca-Cola, né, e também foi uma grande escola, né, de aprendizado, né, então da Coca-Cola eu fui para outra empresa de consultoria nacional, né, ligada a outra empresa de consultoria do Canadá, né, então isso também foi muito importante para o meu aprendizado, e aí foi quando eu recebi um convite e ingressei num operador logístico assumindo a área comercial e de logística, né? Tá? E começou essa minha jornada de profundidade operacional na logística, de entendimento do relacionamento comercial, a importância da atividade comercial para o negócio de serviços, então que é uma pegada diferente. Tá? E aí começou a minha trajetória entre outras empresas. E nesse meio do caminho surgiu a FTlog. A FTlog surgiu única e exclusivamente como consultoria.
né? Lá em 2006 a gente começou como consultoria para uma empresa grande de BPO, né, no Brasil inteiro, né? Aí paralelamente terminei assumindo a cadeira de diretor dessa empresa, tá? E a FTLog veio se desenvolvendo ao longo dessas jornadas. E aí começou, depois da consultoria, veio o negócio de mão de obra. Então, inauguramos a parte de mão de obra e serviços temporários para as empresas que estavam nos pedindo isso. Em seguida, veio a atividade de armazenagem. Inauguramos o nosso primeiro CD, na época em Jaboatão dos Guararapes, Pernambuco, e em seguida um em Fortaleza, para atender também um grupo de varejo bem específico de moda, né? E aí começou a embarcar novos clientes. E dali começou, né? O cliente da consultoria, a gente entrava, resolveu, planejava, e alguns convidavam: pô, vocês resolveram isso, vocês não têm condição de assumir isso para a gente, a gestão da nossa empresa ou a nossa operação. E aí gradativamente a gente foi aceitando esse convite, né? Desafiador, né? Até porque aumentava a partir dali a nossa responsabilidade com o nosso cliente, né? E as entregas precisavam ser: olha, nós planejamos aquilo, não tem que seguir, não pode fugir um pingo da vírgula, não, temos que entregar aquilo que foi planejado. E aí começou o nosso crescimento orgânico, né? Então a gente cresceu e começou a ter plantas e projetos já a nível nacional, tá? Operações e oportunidades a nível Brasil. Isso nos deixa muito orgulhosos, porque a marca FTLog, por mais que tenha nascido em 2006, o negócio de operador logístico ele teve uma grande virada nos últimos 10 anos. Né? Então a gente está sendo convidado para participar de bid de grandes empresas. Isso mostra que o nosso trabalho ele vem sendo reconhecido, tá? A gente recebeu no passado o prêmio da revista Mundo Logística com o case do programa de excelência, também nos abriu muitas portas. Em 2023 a gente teve a grata surpresa de ser reconhecida como a 4ª melhor empresa para se trabalhar no estado de Pernambuco pelo Great Place to Work. Então isso fala muito das nossas práticas, é um reconhecimento muito importante. Por quê? Porque uma empresa de operações está num ranking como esse, né? É gratificante demais, competindo com multinacionais. Tá? Então a gente não foi terceiro lugar, o terceiro lugar foi uma grande multinacional. Sim. Então para a gente já estar listado já foi uma grande honra. E agora em 2024, né, a gente recebeu recentemente, nesse mês, o troféu, né, do Great Place to Work de ser a posição de 35º lugar de melhor empresa para trabalhar no país. Top. Então a gente saiu de uma regionalidade tendo reconhecimento já de uma posição nacional. Então isso é muito importante. Falando de nossas práticas de gestão de pessoas de RH em operações, isso é muito importante. Somos uma empresa com mais de 100 colaboradores, né? Então isso é saber que a gente está indo no caminho certo e que o que a gente está entregando para os nossos clientes está sendo reconhecido pelo mercado. Isso é muito importante para a gente. Eu quis fazer essa ponta agora. Normalmente eu pergunto um pouco do convidado aqui, da história, um pouco logo no começo, né? Mas a gente começou já falando do tema. O tema foi quente, meu amigo. E aí eu disse, eu tenho que voltar para falar, porque também, com certeza, toda essa excelência, né? Não só o programa da excelência, mas a excelência se entrega nas operações, né? E, como eu falei aqui, não estou rasgando seda nem puxando saco, porque não precisa, que nós somos amigos. Mas dizendo a verdade, que eu já conheço, eu vi o Felipe trabalhando na Eletroshopping, eu vi você trabalhando, como você trabalhava com a equipe, como é que demandava, como trazia o cara para o jogo, como executava os projetos de excelência, como inovava, porque o MyTrack é um fruto dessa busca por inovação, por exemplo, né? De uma demanda de um cliente que a gente aceitou, e é uma busca por inovação. Então, eu vejo isso de verdade, então eu vejo isso acontecendo. Eu acho que esses prêmios e tudo isso, eu não queria deixar de falar dessa história, toda essa jornada, para linkar com o que você estava falando da FTLog, né? E nessa jornada também eu acredito que muitos desafios vieram, né? Com certeza. Muitas ligações de problemas. Exatamente. E também teve muitas ligações de oportunidade. Eu faço agora a junção com aquele tema do telefone, vai tocar, né? Que eu queria, sempre eu deixo aqui gravado e registrado uma pergunta que eu faço aos convidados: quando que o telefone tocou, que dessas vezes que ou de várias vezes tocaram, qual foi a vez que tocou que você acha que é uma vez que, poxa, foi uma virada de chave, foi um momento ali que impulsionou, que tocou mais o Felipe, que pegou mais velocidade, ou que foi uma oportunidade top? Aí eu faço a ligação com o telefone vai tocar, porque claro, eu repito isso toda vez aqui, parece um clichê, mas é verdade, nós não usamos esse telefone aqui, tá? Nós não conhecemos, nós somos da época desse aqui pra frente. Desse aqui. É, verdade. Então, nós somos mais novos.
Mas quando que o telefone toca, a gente tem que atender e tem que estar pronto para o desafio, né? Eu queria que você compartilhasse com a gente uma dessas experiências aí que o telefone tocou. Não, perfeito. É o que eu digo muito, né? E é um lema na nossa empresa até hoje de preparar as pessoas a aprender a buscar soluções e não dizer não para os nossos clientes, né? E dos grandes desafios sempre foi esse. Quando o telefone tocou, um cliente grande, tá lá do Ceará, olha, Felipe, a gente está com uma operação e precisa de um operador logístico em Pernambuco, né? Como é que você está aí? Estou pronto para lhe atender já, né? Não pestanejei, eu não tinha CD, eu não tinha caminhão, eu não tinha tecnologia para rodar essa operação, não pestanejei. Do que você precisa? Fui entender do que ele precisava. Olha, Felipe, eu preciso de 25 caminhões rodando nessa operação para abastecer minhas lojas. Eu preciso de um CD de 3.000 metros quadrados. Né? E para quando você precisa? Felipe, eu estou estruturando aqui, a gente pode desenhar para começar daqui a um mês. Não, tá tranquilo, vamos sentar e desenhar. Né? Liguei o telefone e fez. E agora? Vamos correr atrás, né? Vamos atrás de imóvel para alugar, vamos caminhão, que tem caminhão disponível, né? Para agregar essa operação. Olha, qual é a tecnologia aqui que a gente vai botar para rodar um WMS robusto para atender essa operação e partimos atrás, né? Eu acho assim, eu nasci de uma cultura muito disso, de servir ao cliente, tá? Por isso que eu resgato muito essa minha história lá atrás, quando eu comecei a trabalhar, porque eu sempre escutei do meu pai, a vida toda serviço ao cliente. Meu pai sempre falou disso, de qualidade de serviço ao cliente, sempre foi um tema muito forte no DNA dele, e isso eu carrego comigo muito forte, de serviço ao cliente, de aprender a não dizer não e sempre buscar solução. E o nosso nome de empresa, ele carrega isso, que é FTLog Soluções em Logística. E eu falo muito isso para o nosso time. Um cliente, quando chega com uma demanda, né, a gente tem que entender como a gente pode ajudar o cliente. O cliente tem uma dor. Se está procurando a gente, ele está reconhecendo primeiro na gente a oportunidade de resolver. E a gente tem que ter, no mínimo, o tempo de pensar assim, olha, como eu posso ajudar meu cliente? E não assim, olha, não atendo, não consigo fazer isso. Não, como vamos ajudar? Mesmo que seja a indicação de alguém que possa fazer, eu estarei ajudando ele do mesmo jeito. Né? Olha, não consigo te atender nessa demanda, mas eu tenho quem te ajude. Eu tenho quem possa resolver essa tua dor de cabeça, esse teu problema. Então foi aí que a gente começou a crescer com a nossa plataforma de serviço logístico. Começamos com consultoria, passamos para mão de obra, passamos para armazenagem, distribuição e transporte. A consultoria nunca deixou de existir. Né? Por isso que eu falo que 60% dos nossos clientes hoje ativos de operação logística são oriundos da consultoria. Por quê? Porque a gente foi entender, usou essa inteligência, planejou direitinho para poder oferecer uma solução condizente com o que o cliente precisava. E às vezes desmistificar muita solução. Às vezes o cliente não enxerga o problema como é para enxergar, a gente com a nossa visão da operação vai agregar muito mais para ele e torna mais simples a solução. Né? Por isso que a gente fala, se a gente entrega bem feito o que a gente se propõe a fazer, e saber escutar o que o cliente está dizendo para a gente vai buscar as melhores soluções. E daí surgem novos negócios, daí surgem novas oportunidades, né? Talvez venha daí a nossa característica de buscar inovar, né? De olhar para fazer alguma coisa de uma forma diferente. Então a gente criou esse DNA, né? E essa jornada empreendedora ela passa por esses desafios de aprender a dizer não, de escutar ativamente o cliente, entender, se aprofundar e buscar a melhor solução. A nossa jornada começou assim e a gente não quer perder isso de jeito nenhum. Não que a gente vai fazer algo que nós não somos expertos. Não, nós vamos buscar o conhecimento para isso. Nós vamos trazer a inteligência para isso. Vamos trazer para dentro pessoas que consigam agregar ao nosso negócio e a gente oferecer ainda mais soluções para os nossos clientes e manter isso vivo, manter isso ativo, né? Trazer novas tecnologias, trazer novas modalidades de negócio, entender novas estratégias para o nosso cliente. Isso é o que nos mantém sempre ativo a estar estudando, aprendendo, ensinando. E aí a gente vai fortalecendo o nosso aprendizado contínuo, né, buscando sempre mantermos vivos num mercado que é totalmente competitivo. Né? Quantas empresas de logística existem no mercado hoje? Diversas empresas, mas é um mercado que tem grandes oportunidades. Então a gente tem que abraçar as oportunidades que aparecem. No dia que a gente disser não para um cliente, eu digo, estamos morrendo.
né? Vou desligar o telefone, botar no modo avião e não vou atender ninguém. Isso aqui não tinha modo avião, não. Nessa época não tinha nessa época não tinha modo avião, não, né? Então, a gente tem que estar pronto para atender. Tem que ter um diálogo muito construtivo, de entendimento, de aprofundamento do que o nosso cliente precisa e buscar a devida solução. Hoje a gente se sente muito apto a atender o cliente quando a gente fala da cadeia de suprimentos como um todo, em todas as etapas. Por quê? Porque a gente tem algum cliente com algum caso específico implantado em cada etapa dessa. Então, o que é que a gente pode levar daquela solução que a gente implantou para o cliente para outros clientes que a gente não tem aquela solução implantada? Então, traz para a gente esse conhecimento nessa jornada da gente do negócio. A palavra-chave aqui desse podcast também está sendo conhecimento, né? Conhecimento. Porque você viu o telefone toca que a maioria ou quase todas, está muito envolvido com a força de vontade, que você falou, né? Que é eu vou lá e vou fazer, eu posso, eu consigo, né? Aquela confiança, mas a confiança vem em base de um conhecimento que você tem, né? Exatamente. Né? Quantos cursos você fez? Exatamente. Quantos MBA, mestrado? Exatamente. Quantas coisas você estudou? Quantos livros você leu para puxar? Eu busco ler uma média de 12 livros por ano. Então, me esforço para isso bastante. E do que eu leio, eu não morre comigo ali. Né? Todo livro que eu leio, eu levo alguma coisa para o meu time. Tá? Vai fazer parte de um treinamento, vai fazer parte de uma reunião, né? Trazer aquele conteúdo. A gente tem a cultura de mostrar nos grupos, olha, vim tal post, um conteúdo bacana, de compartilhar, vale a pena a leitura, leiam, né? A gente faz algumas cobranças, o time todo final de ano recebe um livro de presente, né? E até a gente brinca, olha, vai ter prova sobre o livro. Tem que fazer o resumo, né? E tem que fazer o resumo e apresentar. A gente cria essa didática mesmo de aprendizado, né? E nos treinamentos que a gente faz, então a gente cria a dinâmica deles estudarem algum tema, algum case e trazer para o debate e apresentar. Então, é o aprendizado contínuo, né? O famoso lifelong learning estruturado, né? Não é só o termo, né? Há uma estrutura. A gente desenha o que precisa ser trabalhado ao longo dos próximos meses, que treinamentos precisam ser construídos com base no que a gente está vendo que o time precisa enriquecer tal tipo de conteúdo, tal tipo de aprendizado, e a gente traz para eles de forma estruturada. Os próprios diálogos diários com o time, ele é estruturado. Então, todo mês, os times já recebem, olha, o diálogo diário, temas vão ser esses, dia a dia, tarará, de forma estruturada, o que é que tem que ser trabalhado, as dinâmicas que tem que trabalhar. Então, o RH dá o apoio total a isso para que a gente garanta o aprendizado estruturado. O tema conhecimento ronda esse podcast aqui, e eu vou deixar aqui você já convidado aqui, não esquecer de seguir o meu amigo Felipe aqui, porque tem muito conhecimento para dar, porque além, ele é professor também? Não, só interno, só para os meus clientes, só para a empresa. Interno, mas é um tema que com o próprio livro aqui já você é um professor, né, que você ensina a operar. Mas eu queria fazer o link com a educação, para você deixar uma mensagem aqui para a galera que está começando na logística, né? O que é que está fazendo lá o curso lá de analista logística, de tecnólogo? Quais são os passos ali para o cara atuar no segmento, no operador logístico, lá em Pernambuco? O que o cara tem que buscar, além de fazer o curso? Porque o curso só assim não vai, né? Tem que buscar mais, né? Além, né? Quais são os passos ali que o cara tem que fazer para se posicionar bem no mercado e trabalhar numa empresa como a FTLog, ou trabalhar bem e executar um projeto bom de logística e ter uma carreira de sucesso nessa área? O que é que você acha que o profissional tem que trilhar do caminho? Hoje eu acho muito importante duas coisas aí que uma pessoa que está começando na carreira, e não só para quem está começando, né? O acesso a conhecimento técnico, operacional, hoje é muito fácil, né? O que a gente percebe é que precisa de curadoria de conteúdo, né? Onde eu vou buscar o conteúdo que eu preciso, né? Qual a profundidade desse conteúdo? Tem muito conteúdo também raso. Então a gente tem que saber que faculdade a gente vai estudar, né? Que empresas eu devo buscar aprender. Existe também uma relação de ansiedade da nova mão de obra que chega no mercado. O desafio principal das empresas também de novas pessoas não estão querendo assumir cargo de liderança, né? Com receio da responsabilidade, né? De tudo isso. E um dado interessante, recente até de Harvard, né? E a gente vê isso na prática, 91% aproximadamente das pessoas são desligadas hoje por comportamento.
não por conhecimento técnico, por comportamento. Então a gente tem que trabalhar não só a parte do conhecimento técnico, a gente tem que saber trabalhar a parte humana, o desenvolvimento da parte de relacionamento, de conduta das pessoas, e isso chama uma atenção muito grande, né? Porque você se depara com várias pessoas com um conhecimento técnico fabuloso, mas no dia a dia, para se relacionar com pessoas, trabalhar como líder, desenvolver outros, ter a escuta ativa, não está aderente. Então, assim, as pessoas que estão não só começando a trajetória, é um ponto de atenção muito importante na formação de vocês. Tá? Trabalhar também o comportamento humano. Tá? A parte técnica, eu acredito que as universidades brasileiras, como um todo, têm um vasto conteúdo para a gente aprender, buscar ter profundidade, tá? Seja tecnológico, seja a nível de processo, a nível de gestão e a nível de liderança. Então você tem alicerces fundamentais para trilhar uma trajetória muito bacana dentro da área de logística. Mas a parte de comportamento humano, onde é que ela está sendo trabalhada? Né? Isso chama atenção e a gente tem que procurar ajuda de especialistas, de desenvolver o time, de estruturar dentro das áreas de RH, né? Dentro das empresas, a estrutura de apoio psicológico, né? A estrutura de apoio pedagógico, de estruturar e entender isso na jornada. Então é muito preocupante o que se fez com a mão de obra no Brasil, culturalmente. Né? Olha, eu vou pegar um estagiário, mas eu estou pegando um estagiário não porque eu vou desenvolver uma pessoa futuro, eu estou pegando a mão de obra mais barata. Isso não condiz com o que a gente precisa de preparar o mercado para o futuro. E isso já se torna evidente, né? A dificuldade de você encontrar uma mão de obra mais qualificada, pronta para assumir os desafios, unindo os aspectos, né, técnicos e comportamentais. Né? Então é difícil até para o próprio processo seletivo você identificar os aspectos comportamentais. Né? Teoricamente você vai ver na prática, ou seja, o colaborador já embarcou na tua empresa, no teu negócio. Ou você faz um bom acompanhamento e desenvolvimento, ou você pode se deparar com situações inusitadas. Pode. E aí quebra toda uma curva de aprendizado. Então é muito importante a gente estar atento, tá? Nós, como empresas, de darmos esse apoio no desenvolvimento, tá? E as pessoas, quando buscarem esse autodesenvolvimento, tá? Que não é só a responsabilidade da empresa, né? Buscar entender não só os aspectos técnicos, tecnológicos, mas também comportamentais. Boa consideração. Relacionamento, né, também, né? Relacionamento, comunicação, né? Comunicação, olha, comunicação é grave em todo o planeta, não é uma exclusividade das empresas brasileiras. Eu tive recentemente também em outros países, conversando também com outras pessoas, pessoal da uma empresa que eu trabalhei, a multinacional com origem nos Estados Unidos, né? Então a gente se depara com alguns diálogos, o problema de comunicação é intenso, é constante, é em qualquer negócio, e eles falam muito isso, e os próprios artigos que saem falando de comunicação fala que um dos principais problemas, você não sabe se comunicar. As pessoas hoje se resumem a mandar um WhatsApp e acham que se comunicou. Né? Olha, mandei. Você garantiu que a pessoa leu do outro lado? A pessoa estava com a internet. Ainda tem o negócio do chequezinho, que algumas pessoas têm a opção de não colocar, né? Então, assim, o processo de comunicação, você tem que entender, por exemplo, no mundo corporativo, que você tem o e-mail, que é assim uma forma de ter a formalização documentada. Você tem o WhatsApp. Mas, gente, o telefone, o olho a olho, comunicação clara, se fazer entender. Olha, eu estou falando, você entendeu de que forma? Isso até no diálogo com as pessoas para ter o aprendizado, é metodologia. Sim. Isso, existe metodologia de comunicação, metodologia de treinamento. Ou seja, você ter a habilidade, olha, estou te treinando aqui para uma coisa. Mostra o que você entendeu. Então você tem um cheque ali. Na comunicação é a mesma coisa. Retorno, né? Exatamente. Eu estou precisando falar com alguém urgente. Mandei o WhatsApp, preciso falar com você urgente. A pessoa nem viu a mensagem, estava num voo, não conseguiu ter conexão com a internet, vai ver X horas depois. Se era urgente... Inês já morreu, meu amigo. Me liga, fala comigo, esclarece qual a dor. É isso mesmo que eu estou entendendo, né? A gente fala muito da comunicação, mas não é só da forma de falar, é de escutar. Sim. Então a escuta é muito importante, né? Então não é só tá falando. Não. O que é que você está escutando? O que é que você está filtrando? O que é que você está entendendo? As perguntas certas que precisam ser feitas. Então, na era que nós vivemos, com muita tecnologia agora, né, de chat GPT, inteligência resolvendo tudo, que perguntas a gente precisa aprender a fazer para obter as respostas corretas?
E às vezes as pessoas hoje estão no modismo de utilizar esse nível de inteligência artificial, fazendo uma simples pergunta, recebe a resposta e não checa o conteúdo. Se eu não tiver profundidade de conhecimento ou buscar o conhecimento adequado, qualquer resposta vai me atender. E não é assim. Eu tenho que ter profundidade para entender aquela resposta, combater ou debater aquela resposta e gerar um conteúdo mais profundo. O problema é que a gente está gerando hoje para a sociedade como um todo, né, a era dos conteúdos rasos. E aí uma das coisas que eu aprendi, escutei esse ano com a própria Vanessa, lá a gente está vivendo a era que o óbvio precisa ser dito. Então, se na comunicação a gente precisa ser claro, o óbvio precisa ser dito. A gente não pode achar ou subentender que alguma coisa que a gente passou, uma informação que a gente compartilhou, foi entendida da forma correta. E a gente precisa ter essa profundidade no processo de comunicação. É porque eu venho esse negócio que você falou aí é fantástico, né? Precisa entender que o que a gente falou foi... Precisa confirmar que o que a gente falou foi entendido, né? E aí não tem uma culpa da geração nova, não é isso. Até porque a geração nova ela tem algumas características que são muito mais à frente da nossa, né? O próprio viver na tecnologia, né? Isso é muito legal, né? Isso é muito massa. Mas existe essa questão dessa comunicação bilateral, não só de broadcast, né? As pessoas acham que é um rádio, né? Exato. Pô, soltei a notícia, você não viu a notícia na rádio? Não, cara, em 1930 é que todo mundo escutava a notícia na rádio, entre aspas. Exatamente. Qual é a notícia da rádio? É assim, você escuta e pronto. Se você escutou, escutou. Se não escutou, perdeu. Vai ter que escutar na rua com alguém. É a mesma coisa desse tipo de comunicação. As pessoas mandam um WhatsApp e esquecem que tem que confirmar, que se for uma coisa importante tem que ligar, às vezes ligar e falar no telefone, porque precisa ligar. Só é urgente. O Felipe tá me ligando. Eu sei que é urgente. O Felipe mandou uma mensagem, eu não vi. Desculpa, eu não vi. Felipe perdeu aqui. Se fosse urgente, ele ligar. Eu tenho certeza absoluta, né, que vai ligar, né? Então, tem essa questão dessa comunicação que a gente... Aí é um desafio que a gente tem de treinar e de trazer para a mesa, dar feedback rápido e confirmar, como você falou. Confirmar. Tá entendendo? É isso mesmo que você entendeu? Olha, você vai ter que criar uma apresentação para o cliente e tal, armazenamento, é isso. Exato. Tá entendido o processo do cliente? Não entendi. Não entendi, tem uma dúvida. Aí às vezes o cara balança a cabeça, recebeu a informação, vai para a mesa, amanhã está pronto, né? Que eu não entendi. Eu disse, meu amigo, me ajude. E a gente tem que entender com quem a gente está se comunicando. Então, no ambiente de operação, a gente tem vários públicos, vários perfis, e cada cabeça está treinada e entende melhor de uma forma diferente de comunicar. Uns preferem o aspecto audiovisual, outros preferem o aspecto de texto para ler, né? Outros preferem que alguém fale, ensine. Você tem que entender que a metodologia de comunicação e de aprendizado, ela se conversa bastante, né? Então, no momento que a gente vai para uma sala de treinamento, existem estudos falando sobre isso, né? Enquanto você fala e o outro só escuta, o outro está absorvendo 10%. Mas se ele se envolver no treinamento, se ele fizer alguma dinâmica, se ele ler um livro complementar, se ele faz um estudo de caso e vem ali na frente para apresentar, o nível de aprendizado e captação daquele conteúdo ele aumenta. Então a gente tem que ter esse entendimento também de prover isso e vencer essas lacunas no processo de comunicação e aprendizado. Para cada perfil específico, você pode conduzir um tipo de... Exatamente. De aprender. Ontem eu levei um estagiário aqui para visitar o cliente, né? E ele adorou, né? Mas foi muito bom, eu gostei demais. Também do posicionamento dele também. Né? Então, os 2 estagiários que eu tenho aqui, tenho vários estagiários, falando desses 2, são de tecnologia especificamente, são fantásticos. Né? E aí um deles foi comigo visitar um cliente. E achou muito bom, né? Que legal, né? Que é a visão diferente, né? O cliente pedindo a ele as coisas, ele, como é que faz aqui? Na hora, tal, ele já fazendo. Que legal, né? Muito então, bom. É a experiência de vivenciar também o cliente. Na prática. E tem uma coisa que eu gosto que você faz muito, que é fazer benchmark, né? Fazer visita, né? A gente falou aqui, eu estou vendo... Eu sempre estou buscando novas tecnologias, né? E às vezes você nem implementa na hora ali, porque não é o momento, porque mas você está preparado para quando o cliente quiser um WMS diferente, que faz um pick by voice, um pick by light, sei lá, um exemplo, não sei se é o seu caso, mas ou o cara quer um DMS diferente, quer um MyTrack como todo de controle, ou qualquer coisa.
você está preparado fazendo benchmark sempre, né? Você falou que outro dia estava aqui visitando a operação para ver a operação de cliente diferente. Exatamente. Tipo de negócio. Um tipo de negócio diferente, porque traz insights. Se a gente ficar no dia a dia, a gente não vai trazer a inovação e o que a empresa precisa. A gente visitar, conhecer novas operações de outras realidades, de outros segmentos, traz para a gente muitos insights. Né? E questiona por que não na nossa empresa a gente utilizar aquele tipo de prática que tal empresa utiliza, né? Que metodologia em todas as áreas. A gente olha isso com um olhar crítico para todas as áreas, seja para o administrativo financeiro, seja para a área de recursos humanos, seja para o comercial, seja para a área de consultoria e projeto e para a própria operação. Então a gente sai com esse olhar clínico, olha como é que tua empresa faz as práticas de tal atividade e aí, o que é que você utiliza de tecnologia diferente? A gente busca ter esse tempo para dizer, estamos fazendo da melhor forma? E para trazer a gente um certo inconformismo. A gente tem que ser, se a gente quer alcançar a excelência, a gente tem que ser inconformado por natureza. Bom, melhoramos um pouquinho aqui, ok, atingimos a meta, mas o que a gente pode fazer mais? Sim. Opa, onde é que a gente vai trazer o conhecimento necessário para embarcar no nosso dia a dia para a gente dar um passo cada vez melhor? Então isso é visitar, isso é conhecer, conversar com as pessoas, quem implantou um perfil de projeto diferente, tentar entender, participar dos eventos para absorver conteúdo, isso traz muitos insights para a gente no dia a dia. Bom, olhando agora esse negócio da inovação que você falou também aqui, né? Aí eu queria perguntar a você aqui diretamente aqui da FTlog, quais são as inovações aí que estão acontecendo, que você está olhando? Falou em inteligência artificial já, né? E também quais são os próximos passos em inovação, não só, mas inovação no negócio, o que é que você está trazendo em breve? Você já falou aqui, soltou aqui uma pontinha aqui, o que é que vai acontecer aí em breve, né? Mas eu queria que você trouxesse esses dois temas, né? Inovação tecnológica, inovação de processo, o que é que vocês estão pensando? E também na FTlog, os próximos passos do futuro, o que é que vem mais de inovação aí? Perfeito. A gente olha para a inovação em todos os sentidos, né? Primeiro no processo de comunicação e interação com o cliente, né? A gente tem um consultor interno só para olhar para isso, tá? De buscar otimizar as atividades, de trazer IA, de trazer pequenas robotizações para poder automatizar algumas atividades. A gente vem ganhando, né, escala exatamente por isso, né? De buscar fazer mais com menos, né? Quanto eu posso produzir mais com os meus recursos hoje se eu trouxer mais tecnologia, embarcar processos mais automatizados? Então, esse é o olhar da gente muito forte. Desde os próprios checklists diários que, nossa, a gente está fazendo um processo de recebimento, o cara vai lá, tira a foto, vai junto ao alimento checklist e manda para o cliente aquela informação. A gente está encerrando com isso, né? Então, no próprio aplicativo, ele está fazendo recebimento, já dispara, já sai direto para o e-mail do cliente. Quanto se ganhou com isso? Né? Quanto vai se ganhar cada vez mais com cada operação que entre no nosso formato. Então a gente olha muito por isso. E olhando para o mercado, que é o que a gente vem percebendo muito, né? Apesar de ser um conceito antigo, né, do full commerce, né, a gente vem percebendo que os nossos próprios clientes vêm buscando essa solução junto com a gente. Então a gente está esse ano oferecendo aos nossos clientes a solução de full commerce. Como é esse processo todo? Então, desde o processo de administração da venda, do site, do marketplace e a gestão da operação completa numa única plataforma, né? Então, buscando integração tecnológica, então a gente vai vir forte com esse anúncio no mercado ainda esse ano. Estamos fazendo alguns... Spoiler aqui, spoiler, né? Você está recebendo essa notícia realmente em primeira mão, tá? E isso vai trazer um novo patamar para a gente de inovação e tecnologia, tá? Então isso vai para o mercado de uma forma que a gente vai oferecer para os nossos clientes, né, uma solução completa, onde ele foque no negócio e ele tenha por trás alguém que possa ajudar ele de forma completa. Com tudo que a gente falou, de compartilhamento de custo, compartilhamento de operações logísticas e com uma tecnologia que possa abraçar toda a operação dele, da venda à entrega, né? E isso interagindo com diversas ferramentas no paralelo, né? Então, nos bastidores, o conceito é simples, mas dos bastidores é uma guerra grande. Gigante, né? E isso ajuda aquela indústria que, por exemplo, que está esse conceito de full commerce e essa operação que você vai implantar e já está sendo mapeada e modelada e tocada, ela ajuda aquela indústria, por exemplo, que está lá no Paraná e não está atuando ainda em Pernambuco, por exemplo. Por exemplo, exatamente. E ela quer atuar, mas, poxa, eu não sei como é que faz esse negócio. Eu sou muito forte aqui, eu sou o líder no Paraná, mas eu não entrego ainda e eu tenho um mercado gigante a explorar pelo Brasil. Exatamente. Ele ajuda esse tipo de indústria, se quiser ir lá. Exatamente, ajudar a expandir nesses mercados, por exemplo, que hoje a gente já domina.
Então, se eu sou muito forte hoje como operador logístico no Nordeste, o que é que eu posso fazer para meus clientes do Sul, Sudeste, de outras regiões, do Centro-Oeste, do Norte do país, a vir para o Nordeste com mais força? Então, posso oferecer para ele uma solução mais completa. Não só uma solução olhada para a logística, né? Mas olhada para a venda, para o negócio dele. Então, a gente começa... pós-venda. Exatamente. Então, a gente entra em todo o processo e agora olhando para a venda como um todo. Então, a gente passa a oferecer essa solução para eles a partir desse ano e, a partir disso, a gente começa a trazer para os clientes para um novo patamar, para um novo nível de crescimento do seu negócio. E escala também, né? Você escala. Consegue, com plataforma e tecnologia, você consegue trazer. A escalabilidade passa por isso, né? Processos enxutos, uma tecnologia robusta, pessoas preparadas, é isso que nos dá esse poder de escalar. Sim. E falando em velocidade também, pegando a palavra velocidade aqui no que a gente falou agora há pouco, para ele ganhar velocidade, eu queria entender qual é o time, o tempo que uma operação dessa, uma operação, eu vou pegar aqui a operação enxuta, né, que você tem ali, que é você falou várias vezes aqui, a gente sempre conversa sobre isso, o básico perfeito, isso, com excelência, né? Sabe que dá para plugar um bocado de coisa aqui, isso. Mas se eu for fazer o básico na operação logística, que é receber, armazenar e estar pronto para expedir ali para o cliente, é uma operação que implanta rápido, por exemplo, numa empresa como a FTLog. Se o cara ligar hoje, tipo assim, poxa, caiu meu mundo lá em Recife, eu preciso de um cara para operar. Como que funciona isso? É rápido esse tipo de operação? Dentro das nossas instalações hoje, prontas, a gente implanta operações em 24 horas. Caramba. É uma coisa que a gente parece, pô, é loucura. Não, não é. E é muita necessidade de cliente é esse. Eu tenho uns 3 clientes ativos hoje que começou nessa loucura. Felipe, tô com dor de cabeça, preciso começar para amanhã. E eu até brinco, né? Por que não hoje? Né? É só você me mandar a informação, seu cadastro de produto, eu cadastro meu WMS e já estou aqui esperando para começar. E acontece isso constantemente. Até para clientes de cross-dock, né, que precisam de soluções rápidas para resolver algum problema na ponta, a gente está aberto para isso. Olha, quer vir agora para cá? Venha para cá, trabalhe sua carga, repaletizo, boto na paletização do seu destino e vou entregar lá. A gente está pronto para começar já. Cada operação no seu porte. Então, é tudo desenho de processo que a gente está pronto para poder atender. E muita operação básica, ela é muito simples de implantar. Né, de você receber, só realmente você ter cadastro de produto, entender o produto ali, e tem muita similaridade, não processo, ele às vezes é bem repetitivo, né? Então você consegue fazer muitas atividades de implantações rápidas, né? Outras implantações mais estruturadas, que requer alguma automação específica, alguma integração específica, é só o tempo de integrar. Isso vai variar de sistema para sistema, de disponibilidade dos times para poder estar fazendo a integração, de promover a integração, que também não é uma coisa de outro mundo. Hoje, várias APIs para permitir essa integração rápida, já prontas. Então, a maioria dos sistemas já são convergentes a trabalhar com API, então já está fácil a integração. Então, você não tem mais os medos do passado de demorar com a integração. Hoje é muito mais rápido costurar um processo. Né? Resolve rápido. O resto é planejamento. Né? O que a gente fala. Para começar uma operação rápida, a gente começa em 24 horas. Uma operação mais estruturada, você quer um investimento em estruturas de armazenagem específicas, diferentes, aí requer um pouquinho mais de tempo, né? Porque você tem o tempo de aquisição ou até produção do item para colocar em prática, montagem de uma estrutura porta a porta. Mas a operação que demorou mais tempo para ser implantada com a gente, por exemplo, foi em 30 dias. Caramba, muito rápido. Então, assim, é rápido. Então, não tem muito mistério. Não tem muito mistério. A gente está pronto para poder atender. E a gente tem certeza que está pronto para atender nossos clientes nas nossas regiões, nas nossas unidades, a qualquer hora, a qualquer momento, para oferecer uma logística com o padrão de excelência, que é o nosso padrão da FTLog. Excelência na veia, excelência no DNA. Aí, desde a família toda aí trabalhando com isso, uma equipe fantástica. Amiga, esse papo aqui é um papo que tem assunto aqui para muito mais coisa, porque a gente poderia falar aqui de torre de controle. Inclusive tem torre de controle. Também, exatamente, também temos. Entrega torre de controle. Entrega também, tudo pronto. Torre de controle, eu tenho diversos assuntos aqui que a gente poderia, mas eu vou deixar um gostinho aqui para uma próxima conversa, para o pessoal seguir, aumentar o engajamento aqui, né? Ficar com vontade aqui, né, de falar mais, mas eu sou muito grato por esse papo aqui, um papo aqui que, além de você falar um pouco da FTLog, falar um pouco aí da sua história, da jornada, né, dos desafios, mas também trouxe para a gente aqui muito conhecimento, porque é o que a galera precisa, né? A gente falou aqui, tudo conhecimento. Exatamente. O nome do podcast aqui é isso, é para o seu conhecimento. Então, e se você quiser, claro, saber mais do Felipe Trigueiro, vou deixar as redes sociais aqui, viu, Gabriel?
que redes sociais aqui, LinkedIn, da FTlog também, do Felipe, e claro, vale muito a pena você conhecer o conteúdo do meu amigo que fala muito de logística. Eu queria deixar aqui a mensagem final para você aí, manda um recado aí para o cliente, para a equipe, para a galera, fica com você, Perfeito. O canal está aberto para você aí, meu amigo. Perfeito. Gente, primeiro, obrigado, Moreira, pelo convite. É uma honra estar aqui com você, tá? Parceiraço aí de longas datas. Né? Então, é uma oportunidade incrível de a gente estar compartilhando sempre conhecimento, divulgando para o time. Isso é muito importante para o público em geral. Agradecer ao time da FTlog, claro, né? Pelo apoio diário de sempre, a liderança que está lá trabalhando duro todo dia com o time para a gente entregar mais e melhor, se desenvolver sempre. É muito importante esse agradecimento para esse time fantástico. E para o público em geral, contar com a FTlog, né? Como a gente diz, né? Pensou em logística e supply chain, lembrou da FTlog. Então conta com a gente, tá precisando de apoio em logística, pode chamar que a gente tá junto para ajudar a transformar a sua logística em uma logística com um padrão de excelência para atender o seu cliente da melhor forma. Top demais, meu amigo. Felipe Trigueiro aqui, diretamente de Recife. Aqui, tá aqui nosso estúdio aqui em São Paulo, gravando com a gente aqui, ó, que exclusividade. Muito obrigado, meu amigo. Está aqui mais um super episódio para o seu conhecimento, falando em logística, falando em supply, tecnologia, inovação e excelência hoje. Muito obrigado por você que nos assistiu aqui. Muito obrigado aqui a nossa equipe aqui de marketing, convidado especial aqui também, Felipe aqui da nossa equipe, o outro Felipe está com a gente aqui, Barreto, está com a gente aqui hoje, escutando aqui o nosso podcast, né? Kelly do nosso marketing, Gabriel Leal na produção, e a você que nos escuta, que segue o nosso podcast. Não deixe de compartilhar esse episódio fantástico aí com a sua galera, com a sua turma, com os seus amigos, e seguir aqui no sininho, seguir nossas redes sociais aqui. Meu amigo, muito obrigado, valeu! Mais um super episódio, valeu, show de bola, valeu!